Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês 5 ações que estão abaixo de R$ 10 e que podem ser extremamente promissoras para 2024. Então, se você quiser saber que lista é essa que nós temos indicada por especialistas de mercado, fique comigo para logo as ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, como de costume, eu não fico fazendo você esperar, aqui eu já te dou o ouro direto, tá bom? Basicamente aqui as ações recomendadas são Itaúsa, Vamos, CVC, Gerdau e Hapvida. Se você queria saber que informações eram essas, bem, basicamente tá aqui. Só que se você não sabe, por exemplo, o que cada uma dessas empresas faz, se você não sabe, talvez, que momento financeiro e econômico cada uma dessas empresas tá, fique comigo para esse vídeo aqui porque eu acho que vai ser muito interessante. Então, vamos lá. A primeira delas é a Hapvida. Basicamente, ela é uma administradora de seguros, ela é um plano de saúde, basicamente. Só que ela não é tão famosa, por exemplo, no Sul e Sudeste, ela é muito mais famosa no Norte e Nordeste. Só que acontece, os especialistas trazem aqui de forma bastante clara pra gente que a empresa e todo o setor passou por um momento delicado. Sim, de fato, nós nos recordamos bastante da época de pandemia, em que muitos dos planos de saúde foram colocados ali na justiça por não conseguir promover ou não conseguirem promover por conta de questões financeiras o tratamento ao Covid. E muitos deles se negavam à época a custear, por exemplo, o teste do Covid. Muitos deles se recusavam, por exemplo, na época que se falava de alguns remédios que poderiam curar ou poderiam amenizar os riscos ali do Covid. Enfim, tudo isso impactou financeiramente cada um desses planos, porque eles tiveram que arcar com o tratamento que o plano ele acabou não cobrindo, o hospital acaba sendo obrigado a fornecer esse tratamento e então ele acaba cobrando do plano de saúde. Basicamente essa é a ideia. O que acontece? Quando você tenta baratear um plano de saúde, você, de uma certa maneira, acaba fornecendo um serviço de menor qualidade e isso impacta muito na credibilidade ou até na confiança na empresa. E o que acontece? Quando você tem um cenário de um PIB um pouco mais retraído, um PIB baixo, quando você tem um cenário de uma inflação mais alta, os custos gerais acabam aumentando e o poder de compra acaba reduzindo e muitas pessoas também desempregadas. Quando você se vê numa situação dessa, a primeira coisa que a boa parte das pessoas faz é cortar o plano de saúde, reduzir para um plano menor e por aí vai. E esse cenário, ou seja, de uma pandemia estourando, muitos gastos altos e pessoas com menor poder de compra e, claro, com a subida da Selic, isso foi muito sentido pela maioria de nós, acabou fazendo com que os resultados, não só aqui da Hapvida, mas também da Qualicorp, fossem extremamente impactados. Então, aqui, um dos principais fatores que eles trazem aqui pra gente é que eles veem, nos últimos trimestres, uma recuperação dos resultados e uma melhora na sinistralidade. Eles estão dizendo, de uma certa maneira, que com a redução de diversos riscos que nós tínhamos nos trimestres anteriores, que hoje já não se repetem mais tanto, nós temos uma redução na sinistralidade, nós temos uma estabilização, por exemplo, da nossa taxa de juros e com uma consequente queda, e o PIB ele está cada vez ali aumentando alguma coisinha, por mais que seja um aumento bastante marginal, tá bom? Se você precisa compreender um pouco mais desse setor, eu vou até sugerir para que você dê uma olhada aqui no canal, porque eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre a Sul América, por exemplo, que é uma empresa que não está mais na bolsa, mas tem muito impacto nessa questão da sinistralidade, então eu acho bastante interessante você dar uma olhada. A outra que eles trazem aqui pra gente é a holding, né, a Goal, da Gerdau, que basicamente ela tem as ações da própria metalúrgica. Qual que é o ponto aqui? Em termos de dividendos, é muito mais interessante você investir na Goal do que efetivamente na GGBR, né, na Gerdau propriamente dita. Por quê? Eles colocam aqui, basicamente, que a perspectiva de distribuição de dividendos está na casa de 10 a 15%, ou seja, valores extremamente interessantes para o ano de 2024, especialmente porque já estamos com alguma projeção de que a Selic no final de 2024 fique abaixo dos 2 dígitos. Eu particularmente tenho um viés menos otimista, mas ainda assim nós temos aqui um dividendo que vai ser bastante interessante para quem se mantiver no papel. Mas é muito importante você compreender que esta é uma empresa extremamente cíclica. Em momentos em que toda a questão de siderurgia, né, de metal, basicamente assim, metal processado, aqueles lingotes e tudo mais, estiver num preço bastante interessante, o mercado imobiliário estiver em alta, a questão de infraestrutura também estiver bombando, sim, a Gerdau vai ser beneficiada. Mas, na medida em que projetos de infraestrutura forem diminuindo ou encerrando, na medida em que nós tivermos a questão de incorporação imobiliária reduzindo e os preços da commodity também reduzindo, essa
ser uma empresa que é impactada de todos os lados. E isso acaba também sendo bastante negativo para o papel, tá bom? Outra empresa, e essa daqui eu acho extremamente interessante, para mim é uma small cap de grande potencial, inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no final para vocês, então calma, segura um pouquinho, lá no final eu vou deixar esse vídeo para vocês, que eu faço uma análise bem detalhada a respeito da Vamos, desde os resultados da alavancagem, de como melhorou, como piorou, enfim, eu tenho tudo lá dentro. Basicamente é uma empresa que ela faz o aluguel de máquinas pesadas, especialmente ali de caminhões e de alguns equipamentos agrícolas no geral, né? Então aqueles tratores que nós vemos em lavouras, alguns outros equipamentos também interessantes ali, eu acho que é bastante promissora essa empresa. Por quê? Porque ela está no setor que é pouco explorado, especialmente aqui na questão de locação desses caminhões pesados, e você tem uma barreira de entrada alta, porque esses equipamentos, esses implementos agrícolas são extremamente caros. Então não é simples basicamente entrar ali e roubar um market share, ganhar espaço. Claro, não é um setor que nós veremos um grande crescimento, afinal de contas muitas máquinas ali já estão postas em mercado, mas eu consigo enxergar um mercado extremamente promissor aqui para Vamos, tá bom? Então acho interessante depois dar uma olhada nesse vídeo, é uma empresa bastante interessante. Itaúsa, aqui eu tenho absoluta convicção de que eu vou arrumar bastante briga com muita gente. Por quê? Eles colocam aqui que o Itaú dispensa comentários. O banco apresenta margens cada vez maiores e lucros em alta. Aumenta a carteira de crédito, enfim, basicamente aqui ele falou sobre o Itaú. E aí ele coloca aqui que eles têm outros projetos na companhia que ela tem participação. Então, nós temos ali NTS, Copagaz, temos algumas outras lá dentro que são interessantes. Mas eu particularmente não gosto de Itaúsa. Por quê? Porque, a meu ver, hoje ela é extremamente dependente dos resultados do Itaú. Claro, o Itaú é um baita de um banco, ele é extremamente sólido, traz resultados cada vez melhores. Só que enquanto ela permanecer nessa sombra e não conseguir de uma certa maneira diversificar negócios, e pior, enquanto ela tiver esse não recorrente da Itaúsa que está inflando os seus resultados e as pessoas acham que isso é recorrente, mas não é, você vai poder perceber uma baita de uma queda nos lucros da Itaúsa, mas não do Itaú. E consequentemente os papéis, a meu ver, vão acabar decaindo e consequentemente chegar a um preço que me parece mais razoável, na casa talvez dos seus 8,30, mais ou menos esse é o preço que eu considero justo aqui para Itaúsa, tá bom? Mas aqui os especialistas colocam de forma bastante clara que além dos números do Itaú, a Itaúsa tem destaque na distribuição de dividendos, que hoje está aqui na casa de mais ou menos 7%, tá bom? Eu particularmente acredito que para os próximos anos ela deve manter algo aqui nessa casa dos 6,5%, 7%. Não acredito em yields acima de 2 dígitos para a Itaúsa por um bom tempo. Mas, claro, isso vai depender do quanto que o Itaú decidir abrir o caixa para colocar dinheiro aí para os seus acionistas e, consequentemente, também para a Itaúsa, tá? Por fim, a última empresa, e essa aqui é extremamente polêmica, que é a CVC. Uma empresa que eu acho que a maioria de vocês conhece por ser uma empresa de viagem, tá bom? E o que os especialistas colocam aqui pra gente? Que a CVC está passando por uma grande mudança, com o antigo controlador da companhia assumindo a liderança. Além disso, ele deve se beneficiar com o reaquecimento do turismo e com a falência de algumas empresas do setor. Olha só que interessante esse comentário. O reaquecimento do turismo advém muito por conta do fim do Covid, que nós já tivemos há um tempo, com o aumento gradual do PIB e com a redução da taxa de juros. Consequentemente, as pessoas conseguem guardar mais dinheiro para sempre fazer aquela viagem de ano que muitas pessoas gostam e querem fazer. Além disso, nós tivemos a Max Milhas, tivemos a Hot Milhas, empresas do setor que promovem ou que fazem a intermediação de algumas viagens, coisas assim, elas estão falindo, tiveram grandes problemas. Isso faz com que a CVC ela ganhe market share daquela empresa que saiu, e isso é extremamente positivo. Só que, a meu ver, enquanto nós não tivermos efetivamente uma demonstração nos resultados de que as dívidas passadas estão conseguindo ser pagas pelo operacional que ela está gerando, eu prefiro ficar um pouco com o pé atrás nessa empresa. Então, de todas essas aqui, a meu ver, a Vamos é uma empresa extremamente promissora. Nós temos, consequentemente, também a Gerdau, que me parece uma empresa bastante interessante, mas que você tem que compreender que ela é cíclica, e, a meu ver, essas seriam as duas dessas 5 que eu investiria. Ações aqui abaixo de R$ 10 que podem ser promissoras para 2024, e claro, não é porque eu não gosto de um determinado ativo, ou porque eu tenho uma perspectiva, um viés negativo a respeito de um setor, que seja um mau setor. Na verdade, é apenas o meu viés de investimento, a minha forma de enxergar os investimentos. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui embaixo, eu sempre leio os comentários, sempre interajo com vocês, e querendo saber mais sobre investimentos, compreender análise de balanço, compreendendo a demonstrativo de fluxo de caixa, olhando para o demonstrativo de resultados com bastante olhar preciso em alguns indicadores que são importantes, eu faço o convite para você dar uma olhada na parte de membros aqui do canal, porque lá, além da consultoria de 1 hora comigo, você tem acesso a todos
todo esse conteúdo e as lives que ficam gravadas para você sempre dar uma olhada. Lives que são bastante importantes em conteúdo, em conversa com vocês, que também é bastante enriquecedor, tá? Então, espero que você tenha gostado de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever e eu vou deixar aqui para vocês o vídeo da Vamos, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.